Estamos aqui com a Daniela Zandonotto, ela que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, tem mais de 12 anos de experiência em recrutamento e seleção e hoje trabalha em uma das melhores empresas para se trabalhar do Great Place to Work. Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço estar aqui, agradeço o convite, a participação, fico muito feliz por fazer parte desse momento de vocês. E nós gostaríamos de saber o que uma das melhores empresas para se trabalhar valoriza em um processo seletivo. Então, eu sou muito grata assim, por estar neste momento da empresa no qual eu trabalho, né, que ela é uma das melhores empresas, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul. E hoje a nossa empresa, ou as empresas de uma forma geral, que são as melhores, elas valorizam muito a questão da aderência do candidato à cultura organizacional. Então eu acho que isso é muito importante, né? Outra questão importante está vinculada ao propósito desse candidato. O propósito do candidato, ele precisa ir ao encontro do propósito daquela organização, né? Então ele precisa estar alinhado ao propósito da organização. Então isso é muito importante durante o processo seletivo, a gente busca avaliar muito isso no candidato. E quais são as principais competências necessárias para um candidato ser escolhido? Então, hoje a gente pensa em competências, quando a gente vai organizar o processo, a gente alinha muito o perfil daquela vaga, né? E esse alinhamento, ele tem que ser feito junto com o gestor, o gestor que está buscando aquele candidato. E hoje a gente pensa muito em valorizar as competências comportamentais, as soft skills, né? Então essas competências comportamentais, elas são muito importantes, muito mais às vezes do que as competências técnicas. As técnicas a gente consegue desenvolver, né, depois que o candidato já entrou, já está aderente à cultura da organização, depois que o candidato já passou pela integração. Então a gente consegue desenvolver através de cursos, de treinamento, de desenvolvimento. Mas as competências comportamentais, e a gente pode citar assim, competências mais amplas, como inteligência emocional, relacionamento interpessoal, a própria comunicação, né, negociação. Então vai depender de cada cargo, né? Então cada cargo é pensado em quais competências a gente acha necessário. Ótimo! E qual a metodologia de entrevista que você utiliza? Como o candidato pode se preparar para demonstrar essas competências? Então, eu costumo utilizar, né, ao longo aí da minha trajetória, eu costumo utilizar sempre entrevista por competências. A gente falou anteriormente das competências, e pensando no que o candidato, e perguntando para ele, né, o que ele desenvolveu anteriormente a essa oportunidade que ele está buscando. Então eu vou perguntar, me cita um projeto, que foi um projeto que tu desenvolveu e que gerou resultado para a organização no qual tu trabalhou. E aí a gente vai buscar também exemplos, né? Então não só falar do projeto, né? Eu posso dizer, o projeto foi X, mas eu preciso trazer situações reais, né? O que resultado gerou em números, né? Quantificar também o que ele conseguiu desenvolver por meio desse projeto, né? Porque sempre as empresas elas estão preocupadas com isso, em gerar valor para o negócio. Então, cada vez mais, a gestão de pessoas ela tem que pensar nisso quando vai conduzir o processo seletivo. E agora vamos falar um pouquinho do currículo. O que você valoriza em um currículo? Então, hoje, os currículos, eles precisam ser currículos mais enxutos, né? Eles precisam ser currículos onde o candidato coloque realmente qual o objetivo que ele está buscando. Então aquela coisa assim, eu vou mandar o currículo, eu vou me cadastrar em várias empresas da mesma forma, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes tu vai e coloca um objetivo para um cargo e o mesmo objetivo para um outro cargo ou para uma outra organização. Ele vai citar suas experiências, começando pela experiência profissional atual e depois colocando as demais experiências em ordem decrescente. Foto, não precisa colocar no currículo. Então são mais dicas assim de como elaborar esse currículo de uma forma mais assertiva. E qual é a postura esperada de um candidato em uma entrevista? Então, como a gente falou inicialmente, ele tem que se preparar para o processo seletivo, né? Ele tem que ter uma postura que seja adequada a esse processo.
Ele tem que avaliar a empresa para o qual ele está se candidatando, para ver mais ou menos o estilo daquela empresa, né? Então tem empresas que são mais despojadas, tem empresas que são mais formais. Então o candidato ele precisa observar isso, para onde que ele está encaminhando esse currículo, aonde que ele se identifica. Ele tem que observar muito o processo seletivo, né, para poder entender a vaga, para fazer a pergunta no momento certo. Então é uma questão assim de estar realmente numa postura aberta àquela oportunidade que está sendo oferecida. E tem algum tipo de pergunta que é possível nesse momento de seleção? Ele precisa sempre esperar o time do entrevistador, né? Eu acho que o candidato ele não pode ter essa ansiedade de querer saber salário, então assim, claro, o entrevistador dando esse espaço, oportunizando ele a perguntar, ok, mas aí tem que esperar também esse espaço para perguntas. Às vezes é controlar um pouquinho a ansiedade, esperar o momento certo, né? E agora eu tenho uma outra pergunta. Qual é a postura esperada de um candidato depois da entrevista? Então, o candidato e o entrevistador, a empresa, né, eles precisam fazer combinações. Né? As combinações elas estão relacionadas a quando que vai ser o deadline, né, quando vai ser o término do processo seletivo. E essa combinação ela precisa acontecer ao longo do processo ou no final do processo. Muitas vezes o candidato ele fica numa ansiedade tão grande em querer o retorno, né, do processo seletivo que ele acaba ligando insistentemente. Então isso o candidato tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele acaba perdendo pontos com relação a essa postura que foi um pouco inadequada. Ótimo! E qual é uma dica rápida que você dá para uma pessoa que está buscando recolocação profissional já há algum tempo? Eu acho que uma dica importante é a pessoa, ela precisa ter uma certa calma, né? Ela precisa ter segurança de alguma forma, assim, ela precisa buscar essa segurança, porque muitas vezes, quando tu está muito tempo sem se recolocar no mercado, tu acaba ficando mais inseguro, né? Tu acaba achando que não vai dar certo, então tu precisa resgatar essa energia, essa segurança de pensar positivo, de que vai dar certo. Precisa estabelecer, que a gente fala de networking, né? A gente precisa ter uma rede de contatos, né? E essa rede hoje a pessoa pode estar me acolhendo e num futuro próximo eu também posso estar acolhendo essa pessoa, né? Então estabelecer essa rede de contatos, participar daqui a pouco de um grupo de estudos, né? Tem tantas instituições em tantos locais que possibilitam a participação de um grupo de estudos, fazer um curso às vezes gratuito pela internet, então buscar cursos que realmente sejam cursos qualificados que expliquem um pouco como é esse processo de recolocação. Então isso é bem importante, porque tu vai te qualificar e tu vai entender como acontece esse processo de entrevista para ir com mais calma e mais tranquilidade. E nós aqui na Impulsionando Carreiras amamos conhecer um pouco sobre as carreiras de sucesso das pessoas que nós entrevistamos. E você, sem dúvida, é uma delas. Fala para nós sobre como se deu as tuas escolhas de carreira, como você chegou até aqui. Então, eu sou psicóloga, né? Conforme a gente falou no início da entrevista. Eu tenho uma formação aí de 12 anos. E desde a época de graduação, eu sempre fui me direcionando para essa área de psicologia organizacional, para essa área de gestão de pessoas, para RH. Então, meu primeiro estágio, por exemplo, foi nos Correios e eu fazia um processo bem de psicóloga mesmo, né, nessa época de estágio. Então, e participando de projetos de pesquisa também na própria graduação. Então, assim, eu acho que a dica é, tu precisa te conhecer, né? Entender um pouquinho do que tu gosta, do que tu te identifica, quais são teus pontos fortes, o que tu precisa melhorar, pra nisso tu optar por qual carreira tu quer seguir, né? Então muitas vezes, e tu te experimentar também,
Será que por aqui vai dar certo? Será que, por exemplo, eu, né? Será que eu vou para psicologia clínica? Será que eu vou para psicologia escolar, organizacional? Então eu também fui me experimentando nessa época de graduação e aí não, realmente, é psicologia organizacional. E de lá para cá eu sempre venho trabalhando nessa área, né? Em consultoria, trabalhei em indústria, na área de serviços, hoje estou trabalhando na área de serviços. Então eu acho que é um pouco isso. O que tu gosta de fazer? Tem que se conhecer. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Então eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há bastante tempo e que é uma pessoa que me elogia, mas que é uma pessoa que também me dá um feedback quando não é tão positivo. E essa pessoa ela me deu um conselho que eu achei bem bacana, que é o seguinte: vai lá e faz. Então ela me incentiva a fazer as coisas e não, acho que não, é o momento. Então assim, o conselho que eu dou é esse, assim, se experimente, né? Tente buscar coisas diferentes, tá próximo de pessoas diferentes, enfim, né? E coincidentemente o Vai Lá e Faz é um livro, né? Que é o livro do Thiago Matos, que é um dos cofundadores da Perestroika, né? Que é uma escola de negócios. E eu li o livro, né? Então é bacana assim, porque foi um pouco assim, eu ganhei de presente também, né? Não foi dessa pessoa, foi de uma outra pessoa dentro da minha empresa, mas que vai ao encontro disso, né? A gente precisa ir lá e fazer, e não esperar. Porque aquilo, né? A gente precisa ser protagonista, né? E não ser espectador. A gente precisa o tempo inteiro ser protagonista. Daniela, nós agradecemos imensamente o teu carinho, ter aceito participar desse momento tão especial para nós. Muito obrigada, você é sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço imensamente pelo convite, espero ter contribuído de alguma forma e agradeço muito, muito obrigada. Isso é inteligência de protagonismo de carreira.